eu acredito, posso estar falando muito sem base em evidência, mas segundo turno tem muito caractere, às vezes, de uma outra eleição, sabe? Eu lembro das projeções que fizeram do segundo turno em 2018. As projeções feitas antes do primeiro turno, sabe? Então perguntavam, se o segundo turno for Haddad e Bolsonaro, você vai de quem? E na última pesquisa, antes do primeiro turno, dava que o Bolsonaro ganhava no segundo turno, mas ganhava com uma pequena margem do Haddad. Esse era o cenário que estava dado ali. Era, sei lá, Bolsonaro 45, Haddad 43, sei lá se era isso, mas era uma pequena margem. Segundo turno dava vitória do Haddad. Isso. Não. Teve não, uma que o Haddad ganhava ele falou na última pesquisa. A última. Na última. Teve uma em setembro que o Haddad ganhou, mas foi um ponto fora da curva, fez um barulho em cima dela, mas as posteriores, antes do primeiro turno, já davam vantagem do Bolsonaro. Só que uma vantagem pequena. Quando chegou o segundo turno, de fato, e fizeram 4 dias depois da eleição do primeiro turno, fizeram a pesquisa do segundo turno, já deu o Bolsonaro com mais de 10 pontos de diferença do Haddad. Então, revelou-se um cenário completamente diferente. Eu, traumatizado por aquela eleição, ainda vou esperar ver qual vai ser a primeira pesquisa dessa, porque a partir do momento que começou também as pesquisas de segundo turno, apesar dos erros que houveram no primeiro turno, mesmo em 18, os erros que houve, as pesquisas de segundo turno foram razoavelmente precisas assim, e a última, inclusive, deu na mosca. Na mosca acertaram o resultado Haddad-Bolsonaro que teve em 2018. Isso tudo para dizer que no primeiro turno subdimensionou. Subdimensionou a distância, sim. Isso é real. O 10 pontos para o Bolsonaro, né? Ele começou com mais de 10 pontos, depois o Haddad até aproximou um pouquinho na reta final, ficou em 10 pontos a distância final ali da coisa. Mas, enfim, eu digo que o Datafolha subdimensionou os pontos do Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2018 em 10 pontos. Aí eu teria que ver, acho que é um pouco menos, mas enfim, ele subdimensionou tanto o Bolsonaro quanto o Haddad. Esse foi interessante. O primeiro turno de 18, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad foram muito melhor na urna do que eles estavam indo na pesquisa. E as terceiras vias foram bem pior. É isso que aconteceu ali em 2018. Eu fui checar para ver como é que tinha sido a pesquisa presidencial lá atrás. Para você, Joel, que as pesquisas têm um viés esquerdista ou que o pessoal de direita no Brasil ainda se sente um pouco oprimido em dizer que o seu voto, ou, enfim... Por que que sempre? Porque se você pegar as anteriores, eu fiz um levantamento desde 2002, não me lembro. Eu fiz um levantamento desde 2002, coisa rápida, batendo a última pesquisa da Datafolha com a eleição. E, cara, a média é de 7 pontos à direita, sempre a mais no resultado do que da esquerda. Da esquerda eles acertam quase sempre. E o da direita... Você acha que é um viés? Você acha que... Porque... Né, eu acho que tem um problema. Que eles erraram a favor da esquerda, praticamente, né? Diversos erraram, quase sempre foi a favor da esquerda, os erros. Não sempre, é interessante. Mesmo neste ano agora, na Bahia, por exemplo, estavam dando a Semineto ganhando em primeiro turno. Ele foi para o segundo turno atrás do petista lá na Bahia. Então, quer dizer, a maioria dos erros foi beneficiando a esquerda. Eu acho que esse foi o único. Eu acho que esse foi o único. Eu acho que no Ceará também subdimensionaram a vantagem. A do Onix foi uma coisa. Mas olha só. Mas, claro, o Rio Grande do Sul foi bizarro. São Paulo foi bizarro. Rio de Janeiro foi bizarro. Espírito Santo foi bizarro. No Paraná, o Sérgio Moro foi eleito pela Globo e IPEC. O Paulo Eduardo Martins, a pesquisa do IPEC na véspera, deu para ele 14 pontos. O voto útil foi todo em direção ao Sérgio Moro contra o Álvaro Dias, porque o Paulo Eduardo Martins não tinha. Mas o Álvaro Dias estava na frente, hein, Paulo? A pesquisa ajudou o Álvaro Dias ali, não ajudou o Moro. Não. O Álvaro Dias foi mal pra caramba. Joel, o voto todo contra o Álvaro Dias se concentrou no Moro, justamente porque o Paulo Eduardo Martins não tinha chance. Então, o que aconteceu? Se o Paulo Eduardo Martins tivesse pontuado na pesquisa com 28, era muito simples. Eu acho que você está subestimando o quanto as pessoas gostam do Moro. Eu sei que você não gosta muito, mas acho que as pessoas gostam do Sérgio Moro, sim. Eu acho que ainda tem uma galera, ainda tem. Eu acho que... O Deltan foi super bem. Eu não tenho dúvida que tem um pessoal que gosta do Moro, sim. Mas o que eu quero te dizer é que se o Paulo Eduardo Martins tivesse pontuado perto dos 28%, dentro da margem de erro, que ele teve 29%, ele teria enorme chance de conseguir o voto, porque as pessoas gostam do Moro, mas capaz de gostarem mais do Paulo Eduardo Martins. E o voto útil anti-Álvaro Dias, sem dúvida nenhuma, foi para o Moro, isso é indiscutível. Olha, assim, o IPEC e a Globo elegeram
o Moro senador. Não, Paulo. Não, eu afirmo isso você categoricamente. Tem que ter um monte de hipóteses. Você afirma, mas não tem como testar também. Então, nunca. Não, eu não tenho como testar, não. Jamais saberemos, então. Tudo bem. Não, jamais claro. saberemos. Afinal, o beneficiado, em geral, a gente diz que quem é beneficiado na pesquisa é o cara que está não necessariamente. a sua taxa de voto superestimada ali, né? E não necessariamente. Não era o não Sérgio necessariamente. Moro. O Sérgio Moro, pelo contrário, o Moro vai vender a vitória dele, como dizendo, tá vendo? As pesquisas falaram contra mim, falaram que eu ia perder, tá aqui, ganhei. Não, sabe o que acontece, deixa eu colocar tem o critério do voto útil. O voto útil, a pesquisa não necessariamente beneficia quem está na frente. Se há uma possibilidade do segundo candidato vencer o primeiro, e o primeiro candidato tem mais rejeição do que o segundo, todos os votos correm para o segundo. Aí o voto da terceira via isso acontece muito no meu Rio de Janeiro. Mas isso não é no segundo turno, Paulo? O voto da terceira via podia ter ido para o Ciro, então, que estava na frente também. Porque assim, ó, não é tão vê direto, se o meu raciocínio tá maluco. O fato deles terem colocado o Lula como eleito no primeiro turno, né, e o Bolsonaro lá longe com 36, ele faz com que o cara que vai votar no PT no segundo turno vote antes. E não o do Bolsonaro, porque o cara que vai votar no Ciro ou na Simone Tebet, quando ele troca pelo Bolsonaro, não muda porra nenhuma. Porque o voto que bota no segundo turno, ele tem que não ser no Lula. Se for no Bolsonaro, na Simone ou no Ciro, dá o mesmo percentual total. Mas muita gente, para levar o segundo turno. Rica, eu conversei com muita gente que queria mudar o voto para o Bolsonaro, dizendo que eu não quero ir para o segundo turno. E eu explicava para a pessoa longamente, a pessoa entendia que não muda nada. Mas muita gente que intuitivamente acha que muda e vai para o segundo Porque não muda. Você trocar de um candidato para outro impede o Lula ter seus 50 do mesmo jeito. Então não é. Eu acho que muita. Eu, sinceramente, assim, se vocês discordam de mim, eu acho que quando eles disseram que o Lula poderia ganhar no primeiro turno, eles devem ter dado de 2% a 3% para o Lula, o que deixaria quase empatado no primeiro turno, porque eles tiraram um monte de voto de gente da Simone e do Ciro e jogaram no Lula. E, por um outro lado, vou revelar a vocês o seguinte, conversei com o pessoal do IPEC hoje. Conversei com eles, perguntei, falei, vem cá, o que foi? Eles falaram, olha, a explicação é a seguinte, a explicação que eles têm, por enquanto, de entendimento do que houve. Na ânsia de resolver as eleições, ou de tomar a decisão do segundo turno em primeiro, na verdade nós tivemos quase um segundo turno, né? Foi 90 e pouco por cento para os dois, as pessoas correram para votar no Bolsonaro. Então, eles têm o entendimento de que todo mundo... Isso eu não acredito. Então, eu estou te passando o entendimento dele. Eles têm o entendimento de que os eleitores do Ciro e da Simone, do Dávila, enfim, de qualquer um desses, que deixou de votar neles do primeiro turno, migraram quase todos, assim como os indecisos, para o Bolsonaro. Eles têm essa interpretação. Eu acho que, assim, é muito não, isso não me convence. Contraditório isso. Também porque teriam ido pro Lula também, teriam ido pro Lula, todo mundo. Entendeu? Não foi. Deixa eu falar um negócio aqui. Eles precisam explicar de 8 para os 7 pontos que ele erraram. Então eles jogam tudo pro Bolsonaro, entendeu? Mas é a explicação deles.